Nos explique, então, o que de fato é a esteatose hepática. Bom, a esteatose hepática é uma doença, uma condição caracterizada pelo acúmulo de gordura, de células de gordura dentro do parênquima, dentro do tecido do fígado, que a gente fala, né, o parênquima hepático. Quando esse acúmulo de gordura ele acontece em mais de 5% desse tecido, é chamada essa doença de esteatose hepática. Na verdade, existe uma modificação da nomenclatura, a gente não fala esteatose hepática. Hoje em dia, é a doença hepática esteatótica associada à síndrome metabólica, mas como o nome ficou muito grande, a gente acaba falando esteatose hepática. E aí o pessoal agora está sabendo dessa nova nomenclatura aí, sempre que você vê, às vezes, em internet falando sobre esse assunto, saiba que é essa doença que nós estamos tratando aqui. Existem fatores de risco, doutora, para essa doença acontecer? Sim, existem muitos fatores de risco e, como você bem falou no início, na chamada, é uma doença muito prevalente. Na nossa população, estima-se que 40% da população tenha esteatose hepática. E isso está muito relacionado com o aumento da obesidade e do sobrepeso na nossa população. Tem estudos, números alarmantes, que mostram que a nossa população, a população brasileira, tem pelo menos um excesso de peso, um sobrepeso em mais de 50%. Isso está muito vinculado com o desenvolvimento da esteatose. Os principais fatores de risco, além do excesso de peso, é o desenvolvimento do diabetes mellitus, a dislipidemia, a hipertrigliceridemia, que é o aumento do colesterol e dos triglicérides, e também a pressão alta. Esses seriam os principais fatores de risco que levam à esteatose hepática. Como a alimentação pode influenciar os níveis de açúcar no sangue em pessoas que têm diabetes? A importância da dieta no tratamento do diabetes é porque ela influencia diretamente no controle glicêmico. Seja no diabetes tipo 1, que ocorre quando o sistema imunológico ataca as células beta do pâncreas, ou no diabetes tipo 2, quando geralmente acontece quando o organismo não consegue usar a insulina ou essa insulina está deficiente. Então, nesses dois casos, a dieta aqui ela vem com esse objetivo de melhor controle glicêmico. Sabe-se muito da influência do nutriente chamado carboidrato nesse controle glicêmico. Por quê? 100% do carboidrato que nós consumimos é transformado em glicose, mas não podemos esquecer dos outros macronutrientes também, como a proteína e o lipídio, que também são transformados em glicose, mas uma porcentagem muito menor e o tempo de absorção. Então, a dieta, na verdade, ela não é considerada somente importante quanto à ingestão de carboidrato, mas no equilíbrio de todos esses nutrientes que influenciam o controle glicêmico. Tá? E aqui a gente precisa falar um pouquinho sobre o tempo de absorção, porque isso tem impacto significativo no tratamento. O macronutriente carboidrato, principalmente quando ele é na sua forma simples, né? Carboidrato simples é o quê? É monossacarídeo ou disacarídeos, que são açúcares, por exemplo, frutose, sacarose. Então, esses tipos de carboidratos chamados simples, eles são absorvidos e transformados em glicose em curto prazo, ou seja, 15 minutos. Quando a gente come esse tipo de carboidrato, ele já é absorvido. Quando nós falamos em carboidratos complexos, que aí nós temos carboidratos como polissacarídeos, que inclusive também conseguimos aqui incluir alimentos integrais, que são considerados ricos em carboidratos complexos, aí o tempo de absorção ele é um pouquinho maior, então de 1 a 2 horas. Proteínas leva em torno de 2 a 4 horas para serem absorvidos e lipídios acima de 5 horas. Então, quando falamos no tratamento nutricional, precisamos englobar toda essa questão de tempo de absorção, de tipo de carboidrato, considerando tudo isso, mantendo o equilíbrio, aí a gente tem um controle glicêmico, tanto para diabetes tipo 1, tanto para diabetes tipo 2. Para emagrecer, simplesmente parar de comer é eficaz? Pode ser um mito. Por quê? Muitas vezes a redução do que você está ingerindo pode diminuir o seu metabolismo e até mesmo o seu gasto energético. Então, talvez seja interessante trocar os alimentos, colocar alimentos com qualidade e com menor densidade calórica e não parar de comer. Vamos falar agora sobre um suplemento. Será que é mito ou verdade sobre esse suplemento? As pessoas, às vezes, que iniciam uma academia, geralmente já vão correndo, compram e faz uso por conta própria. Vamos lá. A creatina é útil apenas para quem pratica musculação? Mito.
ela é um suplemento que pode ser usado em diversos públicos, para diversos fins, e que não necessariamente é obrigatório somente para quem pratica musculação. Ela pode ser aplicada a diversas modalidades de exercício e também para fins terapêuticos. Perfeito. Como a doutora Andressa disse, os principais sintomas da chikungunya, né? Inclusive a chikungunya, ela tem uma sintomatologia muito parecida com a da dengue, né? O que diferencia a dengue da chikungunya é essa dor nas articulações, né? Um dos motivos, né? Um dos sintomas que diferenciam a dengue da chikungunya é essa dor articular, né? E ela não é uma dor articular, assim, prevalente em uma só região, né? Ela é uma dor poliarticular que a gente fala, né? Então, às vezes, o paciente ele relaciona que dói tudo, né? Que dói o corpo todo, principalmente as articulações da parte, né, de membro inferior. Então a gente tem bastante acometimento de joelho, tornozelo, a parte coluna lombar. Muitos pacientes queixam de muita dor, rigidez e limitação às extremidades, né? Nos dedos do pé, nos dedos da mão. Então as principais limitações, né, que esse paciente vai apresentar, principalmente na fase aguda, né? Essa limitação física, além da dor de cabeça, que é uma dor de cabeça insuportável, que ela incapacita, inclusive, uma dor, como eu disse, poliarticular. Então, é difícil até nomear, né? Porque tem algumas patologias que a dor é específica em determinada região ou determinada articulação, né? A chikungunya, ela tem essa característica de doer o corpo todo, né? Então, essa dor incapacita muito o paciente e limita muito esse paciente a progredir para as atividades de vida diária. Então, durante os 5 a 7 dias, né, doutora, o paciente ele tem uma fraqueza. O paciente relata muito essa fraqueza, né? Proveniente, talvez, do processo inflamatório também que o vírus causa, principalmente nas articulações. Então, as principais limitações que esse paciente apresenta é essa fraqueza, né, na fase aguda, essa indisposição, que também pode ser causada, talvez, pelo déficit de hidratação também, né? Porque é bastante importante também a hidratação, né? Então, o paciente ele tem essa limitação, ele tem essa dor, ele tem essa dificuldade de locomoção por conta das dores, principalmente nas articulações.